Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas de segunda. Tudo bem? Vão chegando, vai colocando aqui um bom dia. Hoje nós vamos falar sobre como estimular a coordenação motora ampla, que é algo muito importante no desenvolvimento das crianças, e é importante a gente entender o conceito e atividades que desenvolvem essa coordenação motora, né? Bom dia, Diego, bom dia, Ana Paula. Casal junto na live, assim que eu gosto da nossa aula. Bom dia para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Rose. Vai mandando aí, gente. Manda um aviãozinho para outras famílias. Manda um aviãozinho pro vovô, pra vovó, pro titio, pra titia. Manda um aviãozinho para outros profissionais. Vai mandando aí, porque quanto mais a gente divulga e fala sobre o desenvolvimento infantil, melhor a estimulação das nossas crianças. Então, esse é meu propósito. Vamos lá. Bom dia, Rose. Maravilhosa é você, meu amor. Bom dia, Kelly. Tudo bem? Gente, tá muito frio aí na cidade de vocês? Quem é do Rio eu já sei, né? Tá muito frio. Ai, sou suspeita, porque deu 20 graus e eu já estou morrendo de frio. Imagine agora que não está 20, né? Mas quem não é do Rio, me conte aí como que está o tempo aí na cidade de vocês. Está muito frio? Bom dia, Aline. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí para nossa aula de segunda, hoje com um tema bem legal. Essa aula era para ter sido no mês passado, que foi o dia que eu tive o imprevisto, né? Que uma terapeuta faltou e eu tive que fazer os atendimentos, mas como é um tema muito importante, eu transferi para esse mês de julho para a gente não perder o tema, porque é bem importante. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Bom dia, friozinho, né, Kelly? Muito friozinho, com certeza. Muito friozinho por aqui também, aqui no Rio tá friozinho. Então vamos lá, gente, vamos começar nossa aula. Vocês vão mandando o aviãozinho aí para outras famílias, tá? Primeira pergunta que eu quero fazer do dia. Todo mundo que está aqui já está no nosso grupo lembrete do WhatsApp, onde eu aviso lá das nossas aulas. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. É só para aviso das nossas aulas. Todo mundo tá lá no nosso grupo? Bom dia, Esther. Tudo bem, meu amor? Todo mundo tá lá? Coloca aqui sim, se estou lá. Quem não tiver, coloca não, que depois eu vou ensinar aqui como entrar lá no nosso grupo, tá? Então, primeiro coloca aí pra mim que eu quero saber quem está. Esther já está no grupo, ótimo. Quero todo mundo lá no nosso grupo para não perder. Porque é importante estar ao vivo aqui, né? Participar, tirar as dúvidas. A Aline também está no grupo. Muito bem. Kelly também está no grupo. Muito bem. Então, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em análise do comportamento aplicado, terapeuta cognitivo-comportamental e outras formações aí que eu tenho várias, né, em habilidades sociais, em trissomia 21, com a equipe do Dr. Zan lá de São Paulo, que é a equipe top, né, do Brasil em síndrome de Down. Então, assim, várias qualificações e a gente sempre busca mais, a gente não para de estudar. E a ideia das nossas aulas de segunda é sempre passar aqui para vocês o conteúdo que eu vou aprendendo nas minhas mentorias, nos meus cursos, nas minhas certificações, nos congressos que eu participo. Então vocês sabem que isso tudo tem muito conteúdo, inclusive tem cursos, congressos, certificações principalmente, que são super caras, e a minha ideia é trazer aqui para vocês, as famílias, os profissionais, com uma linguagem bem simples e prática.
como vocês colocarem na prática do dia a dia os conteúdos que a gente vem trabalhando. Então não perca, porque toda segunda, 9 horas, tem aula aqui no Instagram e não fica salvo aqui. Então aproveite para vir ao vivo e tirar suas dúvidas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre coordenação motora ampla, que é um assunto muito importante. Quando a gente fala de crianças dentro, né, do espectro com autismo e crianças com síndrome de Down, os perfis de coordenação motora ampla são diferentes. E são individuais, né? Vocês sabem que eu falo isso o tempo todo. Não tem como colocar a criança numa receita de bolo e fazer tudo igual. Cada criança é uma. Então a gente tem que avaliar a coordenação motora ampla daquela criança. O movimento, né, é algo natural do ser humano. A criança, antes de nascer, na nossa barriga, ela já se movimenta o tempo inteiro. Então, a gente fica com aquele barrigão e a criança mexe para um lado, mexe para o outro, a gente sente até dor de um lado, dor do outro. Então, assim, o movimento é algo inerente ao ser humano. A gente se movimenta desde antes do nascimento e ao nascer, a gente já busca automaticamente esses movimentos. Então, é natural a criança sem atraso no desenvolvimento, a criança sem algum tipo de transtorno, sem algum tipo de síndrome, ela ter um desenvolvimento natural da coordenação motora ampla, ou seja, aqueles movimentos que são a base do nosso corpo, que vão levando a gente para outros movimentos mais aprimorados, né? Então, o nosso corpo já está preparado para se movimentar, rolar de um lado para o outro, levantar o pescoço. Você vê que o bebê com 2 meses já está sustentando o pescoço quando fica de barriga para baixo. Ele já começa a sustentar o tronco, né? Esse tônus. Ele já começa a rodar de um lado para o outro, rolar, já começa a se mexer como se fosse engatinhar, né? E nisso até perigoso, e às vezes as crianças caem do sofá, de cama, porque elas vão roscando de um lado para o outro, daqui a pouco cai. A minha filha mesma aconteceu isso, ela tinha 3 meses e caiu da cama por causa disso. Então é um momento que a gente tem que ficar alerta, né, com as crianças. Depois eles começam a engatinhar, começam a ficar de pé e se manter sustentados, começam a andar, né, dar os primeiros passinhos, daqui a pouco estão correndo, saltando, pulando. Então, assim, esses comportamentos, esse desenvolvimento motor amplo, ele é algo natural das crianças. E aí, quando a gente tem uma criança com atraso no desenvolvimento, né, seja autismo, seja síndrome de Down, muitas vezes a gente precisa fazer uma estimulação mais direcionada dessa coordenação motora ampla. E aí vocês vão me perguntar, mas Bárbara, toda criança com autismo tem atraso no desenvolvimento motor amplo? Eu te respondo, não, nem toda criança, né? Já acabei de falar aqui que a avaliação ela é individualizada, o olhar é individualizado. Nem toda criança, muito pelo contrário. Eu tenho pacientes, por exemplo, com autismo, que têm um desenvolvimento motor amplo muito bom, até melhor do que os pares, do que as outras crianças da escolinha ou da creche. Então são crianças que gostam muito de saltar, de pular, andam de bicicleta, andam de patinete, muito bem desde pequenininhas. Mas a gente observa também que há uma busca pelo movimento até para a questão da autorregulação. Então a gente tem que ter uma atenção, porque todo desenvolvimento, seja em déficit ou em excesso, ele deve ser observado e avaliado, tá bom? Então, é natural esse desenvolvimento de coordenação motora ampla, mas tem crianças com autismo que têm mais dificuldade nesse movimento, tem crianças com autismo que não.
Tem crianças com síndrome de Down que têm dificuldades e outras que não. Normalmente as crianças com síndrome de Down, com trissomia 21, elas têm mais dificuldade por causa da questão da hipotonia, porque tem um tônus mais frágil, né, mais fraco, e precisa ser trabalhado na fisioterapia, na terapia ocupacional, mas assim, com a estimulação direcionada, essas crianças, vão longe. Tá? É o resultado que eu vejo hoje na minha prática. Então, desde muito pequenininho, se o seu filho você percebe que tem uma hipotonia, e tem crianças com autismo que também têm hipotonia, já busquem brincadeiras de coordenação motora ampla para poder estimular a sua criança. Então, você pode, por exemplo, fazer um mobile, né? Compra uma argolinha e amarra umas fitinhas para essa criança ir buscando. Então, assim, fazer coisas que ela se movimente e buscar o atendimento especializado, ok? Então, a gente já falou que o movimento, ele é inerente ao ser humano, né? A gente se movimenta desde antes de nascer, e esse movimento motor amplo, que é o que a gente está falando hoje, ele é mais ainda. E aí a gente vai lapidando com o transcorrer do desenvolvimento infantil. Então, às vezes, uma criança que tem dificuldade de saltar, com as estimulações, ela vai aprendendo a saltar cada vez melhor, e daqui a pouco ela tá saltando mais distante, ela tá saltando mais alto, e a gente começa a lapidar essa coordenação, coordenar um pé e o outro, né? Tudo isso. A coordenação motora, ela é dividida em duas grandes áreas, né? A gente tem a coordenação motora ampla, né, ou global, grossa. Então, assim, tem vários nomes para indicar, e significa um movimento maior do nosso corpo, que está associado ao tônus, né, ao nosso tronco, aos membros superiores, os braços, né, e mãos, e aos membros inferiores, as pernas e os pés. Então, quando a gente pensa no movimento de coordenação motora ampla, a gente pensa no movimento corporal maior. Quando a gente pensa no movimento de coordenação motora fina, que é a outra área que em outro momento a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, a gente pensa em movimentos mais lapidados, sejam com os dedos, né, com a mão e os dedos, seja com os pés também. A gente também trabalha a coordenação motora fina com os pés, só que no dia a dia a gente acaba trabalhando mais as mãos. E esse trabalho de coordenação motora ampla e fina, ele é muito importante para a alfabetização, ele é importante para a escolarização, para a criança se comportar, sentar, parar mais tempo sentada, ter um controle do seu corpo, ter uma dissocialização de membros superiores e inferiores, lado direito, lado esquerdo. Então daqui a pouco eu vou falar sobre as atividades. Fica aqui com o caderninho para vocês não perderem as atividades. Primeiro eu quero que vocês entendam a importância desse conceito e da gente estimular a coordenação motora ampla, ok? Então vocês podem ir colocando aí perguntas também, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Então na coordenação motora ampla, né, se a gente pensar em corpo humano, a gente tem o sistema muscular, o sistema esquelético e o sistema sensorial. E a coordenação motora ampla, ela passa por esses três sistemas. Então, os nossos ossos, os nossos músculos e os sentidos que estão relacionados ao nosso corpo. Que a gente tem, né, os 5 sentidos, que a gente já conhece, é muito difundido, e outros sentidos que a gente trabalha muito em terapia ocupacional, né? Que tem a propriocepção, tem o vestibular, e agora tem um novo que é endo alguma coisa. Depois eu vou até fazer um post sobre esse novo para vocês, que é bem interessante, que eu venho estudando com a equipe lá. Mas a gente tem que entender que o nosso corpo, ele é feito também de sensações, né? E essas sensações, elas vão aumentar a probabilidade da gente fazer novamente as atividades, ou seja, vão servir de reforço pra gente, ou vão diminuir essa probabilidade quando são estímulos sensoriais aversivos.
Então, a gente também tem que observar esses três sistemas do nosso corpo para o desenvolvimento da coordenação motora ampla, tá? E por que a gente tem que desenvolver a coordenação motora ampla? Porque o nosso organismo, ele é único. E se a gente não desenvolve os músculos, se a gente não desenvolve as sensações por todo o nosso corpo, se a gente não desenvolve o controle do nosso tônus para sustentar o nosso corpo, se a gente não desenvolve lado direito, lado esquerdo, né, da perna, esse movimento do nosso corpo, a gente tem menos possibilidade de desenvolver outras coisas, como a percepção visual, como a coordenação motora fina, como a questão da escrita, como a questão da leitura. Então, vocês têm que entender que está tudo relacionado. Nós não somos um ser separadinho, né? A gente muitas vezes separa por uma questão didática de estudo, mas na prática nós somos um ser único e integrado. Deixa eu ver o que aqui a Rose falando. Eu tenho avaliado uma criança de 2 anos, acredito que ela faz esse movimento de correr em toda a sala, sorrindo quando acaba uma atividade. Acredito ser sinais de autismo. O que você acha? Então, só por esse relato eu não tenho como te dizer se é ou não é. Mas o que você tem que observar é que muitas crianças com autismo têm comportamentos de correr, de rodar e de pular quando estão muito felizes, com a euforia, né? E a gente considera sim que esses comportamentos são comportamentos estereotipados, que são, né, as famosas estereotipias. Então a criança ela corre para se autorregular naquela atividade que ela está fazendo porque ela está muito feliz. E aí você tem que avaliar junto da família que outros momentos que ela também faz isso, né? Normalmente você tem que observar que esse é um comportamento que não é comum com as outras crianças. Eu vou te dar um exemplo. A criança tá em cima da cama e tá brincando de pular com o pai ou com a mãe. Pula, 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 e aí pula da cama, e aí faz de novo. Ok, é uma brincadeira muito comum das crianças, tá? Outra coisa é uma criança que fica pulando, pulando, pulando do nada, né? Lembra que o do nada não existe? Eu adoro falar do nada só para falar que não existe. Do nada não existe. Quem trabalha com análise do comportamento aplicado, quem trabalha com desenvolvimento infantil, tem que lembrar que nada é do nada. Sempre tem uma função aquele comportamento, tá? Então, uma criança que pula sem um motivo aparente significa que ela tá feliz, quando ela tá triste, quando ela tá nervosa, quando tem uma frustração, ou como você falou, né, termina a atividade, ela corre na sala para depois de voltar, ela tá buscando um movimento de autorregulação através desse movimento corporal. Provavelmente ela está buscando a parte vestibular, a parte proprioceptiva e a própria parte tátil, que quando a criança corre, vem um vento em cima dela, né? Tem um movimento. Então, eu tenho crianças que adoram esse movimento de correr ou de girar. Então a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente até usa como reforçador e depois a gente redireciona, né? Então é importante a gente redirecionar para essa criança ir voltando, ela não ficar o tempo todo fazendo, mas também não tem problema nenhum se ela precisa dessa autorregulação. Nem todo movimento estereotipado ele tem que ser retirado, só quando traz prejuízo para a criança, tá bom? Espero ter respondido. Quem tiver mais dúvidas ou quiser compartilhar alguma experiência, pode compartilhar aqui. Experiência do seu filho, do seu aluno, do seu paciente, pode compartilhar aqui comigo, tá? Então vamos lá. A parte de coordenação motora global, né, grossa, ampla, ela está diretamente relacionada a andar, correr, pular, saltar, escorregar, subir, levar objetos com as mãos. Então são todos esses movimentos amplos que a gente faz no dia a dia. E aí vocês podem me perguntar, mas Bárbara, eu já percebi que isso é importante, eu já percebi que eu preciso estimular isso com o meu filho, mas como fazer isso?
né? Como eu vou conseguir fazer? E outra coisa que as famílias me perguntam também, mas Bárbara, meu filho tem um ótimo desenvolvimento motor amplo, eu preciso estimular? Aí eu sempre volto naquela questão do individual, né? A gente tem que fazer uma avaliação individual. Mas normalmente a gente estimula a criança na parte também do controle corporal. Porque tem crianças que elas são muito boas, mas elas não conseguem fazer um controle, uma dissociação das partes do corpo. E aí a gente trabalha esse controle corporal também, tá? E aí eu vou dar algumas sugestões de atividades de coordenação motor ampla para vocês. Então peguem aí o caderninho, #caderninho, coloca aí para mim, quem já tá com o caderninho na mão, para anotar as atividades e quem está anotando aqui os conceitos de coordenação motora ampla. Fala aí para mim. A Alzira falou, e quando o paciente usa os materiais do atendimento para bater no rosto? Alzira, primeira coisa, você tem que avaliar a função do comportamento dele. Tá? Você tem que fazer uma análise funcional. Então, você tem que anotar o antecedente, ou seja, o que está acontecendo logo antes desse comportamento de bater no rosto. O comportamento é bater no rosto, mas a gente tem que falar mais disso, tá? Eu posso até fazer uma aula sobre análise funcional, se vocês quiserem. Análise funcional simples, porque em análise do comportamento a gente trabalha até análises funcionais mais complexas, mas para a família e para os profissionais assim que trabalham ali no dia a dia, às vezes uma análise funcional simples basta, mas em linhas gerais você tem que entender o que está acontecendo logo antes desse comportamento, 30 segundos, 1 minuto antes, descrever bem esse comportamento, topografia, tempo, frequência, né? O que ele bate no rosto, tudo isso, e a consequência, o que está sendo feito logo depois. Porque o que provavelmente está mantendo esse bater no rosto, os materiais no rosto, é a consequência. Então, se você entender a função, por exemplo, você pode ensinar essa criança a ter aquela função através de um comportamento alternativo de melhor adaptação para ela. Entendeu? Então, isso aí é uma outra aula que eu preciso de tempo para explicar. Mas o importante aí é você entender a função, tá? Então, ó, todo mundo querendo aula de análise funcional. Já vou anotar para as nossas aulas de agosto e eu trago sim, porque é muito importante. Isso faz toda a diferença. Então, vamos lá. Atividades de coordenação motora ampla. Você pode trabalhar o rastejar com o seu paciente. Então, rastejar de um lado para o outro, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. O rastejar é um comportamento uma brincadeira muito legal de você fazer, tá? Andar para frente, para trás, então pode ser andar aleatório, andar seguindo comandos, encostar, tem que encostar até tal objeto, depois anda para trás até encostar em tal objeto. Então, esse controle corporal, porque a gente está muito acostumado a andar para frente. Mas uma das avaliações que a gente faz é se uma criança, por exemplo, de 3 anos já consegue dar passinhos para trás. E aí a gente vai treinando essa criança desse controle corporal, tá bom? Saltar obstáculos. Então você pode colocar obstáculos baixinhos para a criança saltar. Salta com uma perna, salta com a outra, tá? E depois você vai aumentando a altura desses objetos para que ela tenha que ter um esforço maior do corpo para poder conseguir saltar esses objetos. Então, alguns objetos que ela vai precisar saltar de pé, só passando as pernas. Outros objetos que ela vai precisar realmente transpassar esse objeto. E aí tem uma exigência corporal maior. Tá? Então, também é uma sugestão. Alongar. O alongamento é um exercício super, assim, bacana pra gente fazer com as crianças de uma maneira de brincadeira. Então, a gente alongar os membros superiores de um lado, do outro, alongar as pernas, os pés, as mãos. Então, fazer o alongamento com as crianças é uma brincadeira bem bacana, que a gente vai trabalhando também as partes do corpo, seguir instruções, e você vai fazendo essa estimulação com a sua criança. Subir e descer escadas ou algum outro objeto, né, no parquinho. Então você pode colocar a criança para subir
sem intercalar as pernas, né? Sobe e coloca a outra do lado, sobe e coloca a outra do lado. Depois com o outro lado, com a outra perna, sobe e coloca a outra, sobe e coloca a outra. Depois alternando as pernas, né? Que a gente vai realmente alternando. E depois começando com a esquerda. Então, assim, é interessante vocês estimularem todos os lados, porque se é uma criança destra, ela tende a fazer tudo com o lado direito do corpo, né? Que é o natural, a gente faz isso. Eu sou destra e o meu lado mais ativo é o direito. Mas quando eu estimulo o meu lado esquerdo, eu estou ativando mais sinapses do meu cérebro. Então, pensem na programação de uma atividade com o filho de vocês, com os pacientes e alunos, pensando nessa estimulação mais ampla de sinapses. Equilibrar em algo, né? Então pode ser você colocar uma corda e ela ter que passar por cima, você colocar um pedaço, né, de madeira. Lá na clínica, por exemplo, a gente tem um circuito de madeira que a gente coloca, a gente tem uma prancha de equilíbrio que a criança tem que se equilibrar. Então trabalhar o equilíbrio estático e um equilíbrio dinâmico, isso é muito importante. A gente trabalhar a questão da criança ficar equilibrada parada e o equilíbrio enquanto ela anda em cima de alguma coisa que está em movimento. Então, treine isso com a sua criança também, porque é uma atividade de controle corporal muito importante. Caminhar sobre uma linha, sobre uma corda ou sobre uma prancha em linha reta, em ondas, em zigue-zague. Eu faço assim a mão, aí sai. Em zigue-zague. Então trabalhar vários movimentos para poder trabalhar essa dissociação do lado direito e esquerdo, esse movimento do corpo. A gente hoje tem crianças que ficam muito na televisão, no tablet, no celular, e são crianças que estão com atraso de desenvolvimento, de controle corporal muito grande. Por quê? Porque estimulam pouco. Antigamente, vou contar aqui, né, que eu sou velha, vocês já sabem quantos anos eu fiz, porque semana passada foi meu aniversário. Então, a gente brincava na rua o tempo inteiro. Era na rua, brincar de pique-pega, de queimada, de pique-bandeira. Então a gente brincava, a gente subia em árvore, subia, escalava, a bola caiu não sei aonde, a gente pula o muro, vai lá, pega a bola. Então, assim, a gente tinha uma atividade motora maior. E hoje as crianças não estão. Então, principalmente nesse ano e meio aí de pandemia, né, que nós estamos, as crianças estão cada vez mais em casa, com essas dificuldades motoras amplas. Então, são atividades que você pode fazer dentro de casa, ou vai ao ar livre em algum lugar, né, num parque, e façam esse tipo de atividade. Direcione seu filho para esse tipo de atividade para o desenvolvimento corporal. Outra brincadeira que eu adoro fazer, deixa eu contar para vocês que essa é muito boa. É assim. Peguem uma fita crepe ou um durex colorido e façam na sala, por exemplo, um quadrado bem grande, tá? Um quadrado bem grande com a fita crepe. Estão me acompanhando? Espalhem brinquedos da criança pela casa inteira, assim, pela sala, pelos cantinhos e tudo. E dê uma vassoura para ela. E peça para essa criança ir varrendo o brinquedo até colocar o brinquedo dentro do quadrado. Então, olha que atividade legal, gente, que eu faço com as crianças aqui, com os meus filhos, e faço lá na clínica também de vez em quando, e que eles vão adorar, que é varrer o objeto para dentro do quadrado que você colocou. E depois, quando a criança estiver fazendo bem, você pode fazer variações. Você pode fazer, por exemplo, um círculo e um triângulo, o círculo azul e o triângulo vermelho ou o quadrado amarelo, e você pedir para essa criança separar os objetos que você colocou por cor, ou seja, o objeto da cor do círculo vai para dentro do círculo, o objeto da cor do triângulo vai para dentro do triângulo, o objeto da cor do quadrado vai para dentro do quadrado. Então, são atividades que você pode ir variando com a criança, tá?
A amarelinha é outra brincadeira bem divertida de coordenação. Você trabalha o equilíbrio, então a criança tem que parar, tem que pegar ali a pedrinha da amarelinha, tem que pular com os dois pés, tem que pular com um pé só. Então, assim, a amarelinha é uma brincadeira bem das antigas e que é muito legal da gente fazer também para coordenação motora ampla. Imitar o movimento dos animais. Então você pode fazer, por exemplo, a caminhada do caranguejo, a caminhada do urso, o salto do sapo, do coelho, do canguru, Então, você pode fazer uma imitação do movimento daqueles animais. E aí fica uma brincadeira bem divertida para a criança, mas ela não sabe que ela está sendo estimulada nessa coordenação motora mais ampla, tá? Deixa eu ver o que a Rose escreveu. O comportamento de retirar objetos de dentro da caixa ou estante, como brinquedo e livros, em toda a sessão. Porém, ao induzir uma atividade de quebra-cabeça, ela diz não o tempo inteiro. Então, Rose, você pode usar esse objeto que ela está buscando como reforçador, entendeu? Se coloca uma peça errada, ela vai e coloca certinho e volta na retirada dos brinquedos. Ela tá achando mais interessante retirar brinquedo do que fazer o quebra-cabeça. Essa é que é a grande verdade. Então, você tem opções aí. Você pode usar essa retirada dos brinquedos, observar que brinquedos que ela tá buscando, porque se ela tá buscando os brinquedos, são brinquedos motivadores, reforçadores para ela. Então, a motivação é o primeiro ponto de toda a terapia. Tá? Então busque esses objetos que ela tá com interesse e tente fazer variações com esses objetos. Você pode também... Bom dia, Fátima! Meu amor, bom dia! Muito, muito obrigada pela sua presença aqui. Então, assim, busque o interesse do seu paciente. Se ele está interessado, coloque aquilo ali dentro da terapia, busque variações, use como reforçador, mostre para ele que ele tem possibilidade de fazer as atividades. Por que ele está tirando o objeto? Ele está tirando para arrumar, né? Então, a gente tem que buscar a motivação da criança e incluir demandas a partir dessa motivação. Porque, gente, se coloca no lugar da criança, quem vai querer ir para um lugar que nada que você tem interesse é trabalhado? Ninguém. Então a motivação é o primeiro ponto. E aí você pode usar esse interesse da criança para variar as brincadeiras ou como reforçador. Tá? Então, pelo menos na minha prática, é muito isso que a gente faz. O interesse, quando a criança quer ir ao armário e abrir o armário para buscar algo, gente, para mim é uma alegria enorme, porque mostra que ela está interessada em algo. E esse algo, ele vai fazer parte da minha terapia. Ele precisa fazer parte da minha terapia de alguma maneira, porque é o interesse da criança, tá bom? Então vamos continuar com as dicas de atividade de coordenação motora ampla para vocês fazerem com as crianças. Circuito de obstáculos. Eu amo fazer circuito, tá? Essa semana que passou, por exemplo, semana passada, eu atendi uma paciente que uma terapeuta faltou também. A mãe estava até aqui, não sei se ainda tá, a Ana Paula. E aí eu queria que ela fizesse um pareamento de cores. Esse era o meu objetivo final, o pareamento de cores. Então, eu coloquei os potinhos com as cores em cima da mesa e eram bolinhas de ping-pong pintadas naquelas cores. Só que, só entregar para ela para colocar, eu acho que eu ia, assim, desenvolver pouco. Eu queria mais dela, eu queria mais motivação. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei duas cadeiras, uma cadeira grande e uma cadeira pequenininha. E aí, eu fiz um circuito com ela. Então, na cadeira grande, ela ia até lá na mãe, a mãe tava na terapia, tá participando. Ela ia lá na mãe, aí a mãe entregava a bolinha para ela nomeava a bolinha, ela passava debaixo da cadeira grande,
por cima da cadeira pequena, então ela subia e pulava da cadeira, e aí ela ia lá, olhava os potinhos, colocava a bolinha dentro, ou seja, ela pareava e ainda nomeava de novo para mim. Então, pensem numa atividade simples de pareamento. Olha como que ficou divertido, né, Ana Paula? Ela amou. Ela depois estava toda querendo fazer mais, querendo fazer mais. Por quê? Porque eu coloquei uma estimulação motora junto. E as crianças amam quando a gente mexe com o corpo. Então, rapidamente ela pareou, ela nomeou todas as cores e ela ainda teve um momento que, por exemplo, ela não pulou da cadeira, que era o comando que eu tinha pedido para ela fazer, ela voltou e pulou novamente. Então, ela entendeu as instruções que eu estava dando do comportamento motor que eu precisava. Então foi uma variação. Então use cadeiras grandes, cadeiras pequenas, almofadas, travesseiro, lençol. Use o que você tem em casa e monte um circuito para que a sua criança precise fazer esse movimento motor. Por exemplo, a Rose estava falando das peças do quebra-cabeça. Talvez se você fizer um circuito para essa criança cumprir e aí lá no final ela tenha que encaixar a peça, ela vai achar mais divertido do que simplesmente ela sentar para encaixar um quebra-cabeça, entendeu? Então a gente tem que criar essas oportunidades, que são as operações motivadoras, para a criança ficar mais motivada, criar, né? A gente controlar as variáveis do nosso ambiente para poder ajudar a criança na motivação. Para quem perdeu a minha aula de operações motivadoras, está lá no nosso canal no YouTube. Entra lá depois, se inscreve, ativa o sininho e assiste a aula de operação motivadora, onde eu falo da importância da operação motivadora estabelecedora e da operação motivadora abolidora. Vocês precisam entender, porque isso faz todo sentido quando a gente trabalha com estimulação, tá? Outra atividade legal para a gente fazer é a trilha de pegadas, ou seja, você pode ou imprimir ou você fazer num papel uns pés direito, esquerdos, mão direita, esquerda e montar como se fosse um circuito de pegadas. Então, nesse primeiro passo ela tem que colocar os dois pés juntos, aí no segundo ela coloca só o pé direito, no terceiro ela coloca só o pé esquerdo, no quarto ela coloca o pé direito e a mão esquerda, e aí vai fazendo esse movimento na brincadeira, né? A gente tem alguns jogos que fazem essa brincadeira também, mas você nem precisa gastar dinheiro com isso, você pode fazer mesmo com o papel ou imprimir se for melhor para você, se você achar melhor, mas é uma brincadeira bem legal também das pegadas. Corridas, então você fazer circuitos pequenos, depois circuitos maiores, colocar obstáculos para a criança ter que saltar ou ela passar por cima, coloca a corda para ela ter que passar por cima colocando um pé na frente do outro. Então essas atividades são bem legais também de circuito motor. Dançar com movimento, então a gente dançar. E aí eu faço um alerta sempre que eu falo de dançar ou de música. Esse momento não é um momento de você colocar a criança na frente da televisão, nem no tablet para ela ficar imitando o que ela tá vendo na televisão. É o momento dela imitar você. Então, a relação ali é você e a sua criança. Então, você vai fazer, por exemplo, com ela marcha soldado, você vai fazer com ela cabeça, ombro, joelho e pé, você vai fazer com ela palma, 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 pé, pé, pé. Você vai cantar várias músicas que tem movimentos corporais para que ela imite você e para que ela também, daqui a pouco, vá imitando o som, a frequência, né, daquela música, o sonzinho daquela música. Então aproveita a oportunidade e faz essa relação com a criança através da música. As crianças amam música, amam, a maioria ama música, só que não é um momento de tela, é um momento de interação, tá bom? Atividade de lateralidade, de dissociar o tronco do lado direito e esquerdo. Então eu vou dar alguns exemplos de atividades que a gente faz lá na autonomia. Por exemplo, a gente coloca um objeto do lado direito, tá? Aí a criança
pega aquele objeto, passa para outra mão e na outra mão ela executa uma ação. Então eu vou dar um exemplo. Pode ser com um pregador. Você pega o pregador de roupa e pega um potinho de sorvete, ok? Do lado esquerdo você vai colocar o potinho de sorvete, do lado direito você vai colocar a tampa com os pregadores dentro. Então, do lado direito ela vai pegar o pregador, vai passar para a mão esquerda e com a mão esquerda ela vai fazer um movimento de pinça para colocar o pregador na borda do pote de sorvete. Entenderam? Então, assim, o objetivo master, independente da atividade, é você trabalhar os dois lados para que a criança vá desenvolvendo. Você pode fazer isso com bola também, usando o pé ou a mão, mas o pé você pode fazer a criança pegar uma bolinha, por exemplo, de piscina de bolinha, do lado direito, ela tem que rodar o corpo dela todo para poder colocar num balde que está do lado esquerdo. Então você está trabalhando essa rotação do tronco, trabalhando esse tônus desse tronco da criança, tá? Deixa eu ver a Rose. Bárbara, essa criança gosta de cavalo. Eu colocando os cavalinhos para pular e no fim do circuito as vogais para montar, o que você acha que trabalhando no movimento amplo e atividade que eu preciso estimular? Eu acho uma ótima ideia. E se ela não quiser te dar o cavalinho, no final, você vai incentivando ela e fala, dá o cavalinho que a tia vai guardar pra você. Tá aqui, ó, já volta. Coloca lá a vogal. Dá a dica gestual pra ela se ela ainda precisa de dica. Você pode dar a dica, ela executa a ação e você reforça dando o cavalinho de volta pra ela. E aí vocês voltam fazendo o galopar do cavalinho. Ela vai achar super bacana, super interessante. Se ela gosta de cavalo, pode fazer aquele cavalinho com vassoura, né? E ela vai de um lado para o outro e aí você estaciona o cavalo, faz uma brincadeira com ela, faz ela executar a ação com ajuda, reforça e vai diminuindo essa ajuda aos pouquinhos. O que acontece muitas vezes é que a gente quer dar atividade para a criança que ela ainda não sabe fazer. E aí a gente fica ali na insistência sem dar ajuda. E aí a criança desmotiva, ela desanima. Então você pode sim dar ajuda, você anota no seu registro qual tipo de ajuda que você está dando, se é física parcial, se é atraso, se é dica gestual, você vai fazendo isso e reforça o comportamento da criança. Aos poucos você vai tirando essa ajuda e aí ela vai fazendo, ela vai entender que ela consegue fazer e mais ainda, ela vai entender que logo depois ela vai ter o objeto que ela quer, em seguida, porque às vezes a criança chega com um objeto e a gente tira da mão da criança e lógico que ela fica brava, com raiva e ela não confia mais na gente. Se coloca no lugar dessa criança. Você ia gostar de você estar, por exemplo, mexendo no seu celular, alguém chega, tira da tua mão e pronto, acabou? Você ia gostar disso? Não ia gostar. Ninguém gosta. A nossa criança também não gosta. Então a gente tem que ter respeito e empatia para não fazer aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Tá bom? E aí, para encerrar, eu vou colocar a questão dos esportes também. Então, quando a gente trabalha tanto com as crianças como com os adolescentes e os jovens, e essas atividades aqui, a maioria podem sim e devem ser adaptadas para os mais velhos, a gente tem que pensar também no basquete, no vôlei, numa queimada, nas artes marciais, no ping-pong. Então, todas essas atividades de esportes também são muito importantes para o desenvolvimento da coordenação motora ampla e ajudam a criança nesse desenvolvimento. Tá? Então, são atividades que você pode adaptar. Eu sempre gosto de reforçar, se você está trabalhando com um adolescente ou um jovem, não infantilize a atividade. Tragam a atividade para o interesse da idade cronológica desse jovem, tá? Então, é muito comum as mães falarem comigo assim,
Ah, mas ele é tão infantil, ele ainda gosta disso. Mas aí a gente observa que no dia a dia isso é reforçado, a infantilidade. Então a gente tem que pensar qual esporte que os jovens hoje gostam. Que atividade que os jovens gostam. Então vamos fazer com os nossos adolescentes e jovens exatamente isso, de maneira adaptada. Mas não vamos colocar, por exemplo, figurinhas de desenhos bem infantis, né, da Peppa Pig, da galinha pintadinha, para um adolescente de 15, 16 anos, tá? Então, essa adaptação, ela precisa acontecer buscando o centro de interesse do nosso paciente e buscando essa variação para ele ir amadurecendo também junto com esse desenvolvimento, tá bom? Então, quero saber se tem alguma dúvida sobre coordenação motora ampla, que eu já falei 45 minutos aqui, que eu falo pra caramba, adoro dar dicas e trazer conteúdo. Se vocês gostaram da nossa aula de hoje, conseguiram pegar e anotar atividades para vocês fazerem em casa, perceber a importância da coordenação motora ampla, quero pedir para quem tá aqui até agora, tirar um print da nossa aula e me marcar lá, posta nos stories de vocês e me marca, @autonomia instituto, e chamem outras famílias, tá bom? Quem ainda não está no nosso grupo Lembrete, depois da aula, entra no perfil lá do Autonomia, clica no link e vai direto pro grupo do WhatsApp. Lá eu sempre lembro vocês das aulas, vocês ficam sabendo do conteúdo, de vez em quando eu libero os presentinhos lá também. Agora nós estamos com o e-book de festa junina, quem não recebeu ainda, me manda o direct, #festa junina, porque aí eu já sei que você quer o e-book, é gratuito, eu te mando para você fazer atividades com a sua criança, com o seu jovem aí também, tá? Vocês gostaram da aula? Você é ótima, perfeito, adoraria fazer um curso com você. Ai, obrigada, meu amor. Segundo semestre teremos vários cursos, tá? Eu vou abrir vagas pro PEC, que é o Programa de Estimulação em Casa, que tá totalmente renovado, vai ser muito bacana. E eu vou ter alguns cursos específicos para profissionais também. Então fica de olho, entra no nosso grupo Lembrete para você não perder. E vão ser cursos com todos os meus cursos. Tem aulas gravadas de conteúdos, mas tem aulas ao vivo comigo, em que eu vou tirando a dúvida e vou esclarecendo exatamente o seu caso, porque eu sinto muita falta disso em alguns cursos que eu faço, que eu não tenho acesso à pessoa que está dando o conteúdo, e aí eu fico com dúvida. Eu vejo aquele conteúdo teórico e aí eu penso, sim, e agora? Como que eu coloco na prática? Então, nos meus cursos ninguém sai com essas dúvidas, tem que saber como colocar na prática, tá bom? A Kelly, sempre conteúdos maravilhosos. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Uma excelente semana para vocês, tá? E compartilhem lá nos stories e me marquem, que eu vou adorar compartilhar, repostar vocês nos nossos stories também, tá bom? Beijo, uma semana abençoada para vocês.